Paz de Cristo, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. E a pergunta é: você sabe quais são as atuações do Espírito Santo na sua vida? Nós vamos ver isso hoje no estudo de uma forma abrangente de como o Espírito Santo atua na vida do cristão. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, vai dizer assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Nós vamos ver aqui as referências na Bíblia Thompson. Nós vamos ver aqui Consolador, Cristo, Intercessor, Espírito Santo. Número 13:10, Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, Espírito Santo, leitura selecionada. Primeiro ele habita na vida do crente. Isso foi profetizado em Ezequiel: porém em vós, o meu Espírito, farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, estará em vós para sempre. O Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é maravilhoso, meu amado. Você é a habitação do Espírito Santo. Diz assim, 1 João 2:27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém que vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. O Espírito Santo habita nas nossas vidas, ensina toda a verdade, nos faz compreender a sua palavra, a palavra de Deus. Derramamento prometido. Depois disso, derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visão. Vamos ver aqui, Cristo é seu doador, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo através de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós recebemos o Espírito Santo por meio da pessoa de Jesus Cristo. Dado em resposta à oração: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Meu amado, peça a Deus o Espírito Santo, para que o Consolador, o Espírito da verdade, habite em você. Dado aos que esperam em Deus, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de glória. Até que do alto sejais revestido de poder. Ficai na cidade, ficai na presença, ficai diante de Deus, para que do alto você seja revestido. Peça a Deus o Espírito Santo e permaneça nele, permaneça em Cristo, permaneça na presença do Pai, para que você seja revestido do poder de Deus. Dá poder para o serviço, ou seja, o Espírito Santo ele nos capacita. No entanto, Atos 1:8, no entanto, recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele nos dá poder para o serviço, para a obra, para testemunhar, para pregoar, para anunciar, para sermos testemunha de Deus. É precedido pela limpeza pessoal. Disse-lhe Pedro, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja,
nós recebemos o dom do Espírito Santo a partir do momento que nós nos arrependemos, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então nós recebemos o Espírito Santo. Exemplos de pessoas que receberam o Espírito Santo: os 70 anciãos, Balaão, Otoniel, Gideão. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, a qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Sansão, Saul, Davi. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito Santo se apoderou, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Então, tu vê como ele venceu os gigantes, como ele foi o maior rei da história de Israel, porque ele era um homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele. Nós vemos aqui os crentes batizados no Espírito Santo na igreja primitiva, Simeão, os crentes no Pentecostes, Atos 2:3, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Os cristãos samaritanos então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Cornélio e seus parentes e amigos, os crentes em Efésios. Meu amado, o Espírito Santo ele é concedido àquele que crê, àquele que pede e recebe. Cristo batizado com o Espírito Santo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Meu amado, o Espírito Santo, todas as atuações e as características dele na vida daquele que o recebe. Nós vemos aqui sua liderança, guia em toda a verdade. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo ele nos revela o que há de vir. Ele nos mostra e nos guia em toda a verdade da palavra, a verdade. Jesus é a verdade. Controla o movimento dos crentes. Atos 10:19. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: 3 homens te procuraram. Levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. O Espírito Santo ele determina onde você vai, ele te guia, te orienta e direciona a sua vida. Orienta na seleção de líderes cristãos. Escolhe campos de operação. Atos 16:6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo determina onde você vai, o que você vai fazer. Ele é o teu guia. Obedecer ao Espírito Santo é um sinal de afiliação. Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Concede a vida. O Espírito é que vivifica a carne. Para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. O Espírito Santo ele nos dá a vida, chamado o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, estará em vós. Nós vemos aqui também chamado Consolador, em grego Parácletos, o Paracletos. É interessante que essa palavra no grego ela tem muito significado. Essa palavra Paracletos significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. É um termo rico em sentido que significa consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado, amigo. O Espírito Santo ele é tudo isso. Ele é tudo que nós mais precisamos. O vídeo ficou grande porque tamanho é a obra que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas. Que eu, você, todos os crentes fiéis, aqueles que desejam, que amam a Jesus Cristo,
possamos ser casa, morada do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito do Senhor, em nome de Jesus.